Dando continuidade, vamos agora à questão de número 4. A figura mostra um trapézio ABCD, determina a equação da reta suporte do lado BC desse trapézio. Então, a gente tem aqui o lado BC, um segmento de reta, e a reta suporte é exatamente a reta que comporta esse segmento. Então, o que vai nos interessar nessa questão são os pontos C e B. A gente não precisará utilizar nem D, nem A. Então, a gente observa aqui C e D, e ele quer uma equação dessa reta, a equação da reta suporte que passa pelos pontos BC. Nas alternativas, todas elas estão no formato geral, então a gente vai encontrar a equação geral para essa reta, beleza? Então, vamos lá. Eu vou utilizar, diferentemente da questão anterior, um caminho que vai resumir aquele determinante que respondemos pelo método de Sarri, tá certo? Que caminho é esse? Preste atenção. É bem simples. A gente vai colocar exatamente aqui o seguinte, ó. X na primeira coluna, Y. Aí aqui a gente vai colocar o X do ponto C e o Y do ponto C. Depois a gente pode colocar o X do ponto B, o Y do ponto B e repete o X e o Y, ok? C e B, a ordem não importa. Então, eu coloquei aqui de forma aleatória. Então, o que é que a gente vai fazer? Preste atenção. Voltando àquela ideia, deixa eu só destacar aqui de outra cor. Quando nós multiplicarmos na posição que vocês estão vendo eu demarcar agora, o resultado permanecerá com o sinal do produto, que seria a posição dos elementos da diagonal dita principal. E quando multiplicarmos no sentido contrário, que seria o posicionamento dos elementos da diagonal secundária, a gente vai, certo, considerar o sinal oposto ao resultado do produto. Isso daqui já foi comentado em aula, mas eu só estou repetindo por questão de esclarecimento, se alguém tiver dúvida. Então, vamos fazer as devidas substituições. Eu tenho aqui x, eu tenho y, o x do ponto C corresponde a 6, o y do ponto C corresponde a 5, o x do ponto B corresponde a 8, o y do ponto B corresponde a 2, e aqui eu repito o x e repito o y, ok? Então, isso daqui é um caminho, como eu falei no início, que vai abreviar, né, vai sintetizar o cálculo do determinante que vimos na questão anterior, por exemplo, pelo método de Sarri. E esse determinante aqui, essa abreviação também terá que dar igual a zero. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó. Eu vou ter essa diagonal, x vezes 5, vai me dar 5x. Então, eu venho aqui e já notifico 5x. Depois, eu tenho aqui 6 vezes 2, que vai dar 12. Continuando, eu tenho 8 vezes y, que vai dar 8y. E agora, na volta, certo? Eu vou ter aqui 6y, só que vai ficar com o sinal oposto, menos 6y. Aqui eu tenho 5 multiplicando 8, que vai dar 40, então, sinal oposto, menos 40. E, por último, eu tenho 2x, sinal oposto, menos 2x, igual a zero. Os termos semelhantes que eu tenho, 5x menos 2x, isso vai dar 3x. 8y menos 6y, isso vai dar 2y. E 12 menos 40, isso vai dar igual a menos 28, igual a zero. Então, a alternativa que corresponde ao resultado da questão é a alternativa A, 3x mais 2y menos 28, igual a zero. Questão de número 5 diz assim. Prestem bastante atenção. Na figura dada, o ponto O é a origem do sistema de coordenadas ortogonais e OABC é um quadrado de lado 4. Sabendo que M é o ponto médio de OA e N é o ponto médio de OC, determine a equação reduzida da reta que passa
pelos pontos C e M. Então, o que a gente tem aqui é exatamente um quadrado. Observem aqui, ó, ele diz exatamente que OAB é um quadrado de lado 4, tá certo? Então, se você achar interessante, você pode até demarcar aqui, ó, esse lado é 4, esse lado aqui é 4, aqui embaixo também mede 4, e aqui também mede 4, já que é um quadrado. Então, observe que ele quer a equação da reta que passa pelos pontos C, que é esse ponto aqui, certo? Ponto C, vou marcar aqui. E aqui o ponto M, que é o outro ponto. Então, NA não vai me interessar, certo? Então, vê só. Um detalhe importante que essa questão diz é que o ponto M, certo? Ele é ponto médio, ou seja, ele está no meio do caminho do segmento OA, que inicia em O e termina em A. E observe o seguinte, aqui a origem, que é 0, né? O eixo X, que é o valor 0, e esse quadrado ele mede 4. Então, se aqui é 0 e esse quadrado mede 4, obviamente, esse meu ponto A, que vocês estão vendo aqui, ele representa o número 4, tá certo? Ele está sobre o número 4. 0 até 4, então ele vai estar em cima do número 4. Se M é o ponto médio, então esse M vai estar exatamente sobre o ponto 2. Então, esse ponto M aqui, eu vou puxar uma setinha, ele tem coordenadas do tipo, o valor de x dele é 2 e o valor do y dele é 0. O professor, por que o senhor está fazendo isso no ponto M? Porque ele pede exatamente a equação da reta que passa por C e por M. A gente vai fazer a mesma análise para C. Veja, o quadrado aqui também mede 4. Aqui é o ponto 0, no eixo Y. E aqui é o valor de C. A distância daqui para cá é 4 unidades. Então, significa dizer que o ponto C também está sobre o valor 4. Se o ponto C está sobre o valor 4, significa dizer que as coordenadas do ponto C é, quando x é 0, o valor do y é 4. Então, aqui eu tenho as coordenadas do ponto C e as coordenadas do ponto M, que são exatamente os dois pontos que a minha reta passa por cima. Então, é exatamente os dois pontos que eu vou utilizar para determinar a equação da minha reta. Então, eu vou utilizar o mesmo artifício utilizado na questão de número 4, a questão anterior. Eu vou ter o valor de x, o valor de y, aqui eu vou ter o x do ponto C, o y do ponto C, o x do ponto M, o y do ponto M, e aqui eu repito o x e o y. Fazendo a substituição dos valores, eu vou ter x e y, x de C é 0, y de C é 4, x de M é 2, y de M é 0, e aqui eu vou ter x e y. Então, multiplicando aqui, ó, acompanhe. X vezes 4, aqui eu vou multiplicar x por 4, vai dar igual a 4x, vou colocar aqui embaixo. Aqui eu vou ter 0 vezes 0, isso vai dar o próprio 0. E aqui eu vou ter 2 vezes y, ou 2 vezes y, que vai dar 2y. E na volta, eu tenho 0 vezes y, que dá 0. Então, ficaria em notação menos 0. Aqui eu tenho 2 vezes 4, que dá menos 8. E aqui eu tenho x vezes 0, que vai dar igual a menos 0. E todo esse determinante tem que dar 0, até porque os pontos estão alinhados. Então, aqui esses zeros que eu coloquei, eles só entraram por uma questão de notificação, ou de notação, melhor dizendo, certo? Então, eu tenho aqui 4x, eu tenho 2y, e eu tenho menos 8 igual a 0. Só que essa equação seria uma equação geral e nas alternativas eu tenho equações reduzidas. Então, isso não é dúvida de ninguém mais, né? Só é isolar o valor do y. Então, eu vou ter aqui 2y igual a menos 4x mais 8. Então, eu vou dividir por 2
dos dois lados da equação, vou ter y igual a menos 2x mais 4. Perceba que eu peguei todos os valores da minha equação e dividi por 2, tá certo? Dividir por 2 aqui ficou y, dividir por 2 aqui ficou menos 2x, e dividir por 2 aqui ficou 4. Então, eu tenho y igual a menos 2x mais 4, que vai dar exatamente a letra A do meu problema. Aqui na questão de número 6, que caiu na UPL, diz o seguinte: sobre a equação reduzida da reta que intercepta o eixo y no ponto 0, 4 e o eixo x no ponto 2 e 0, é correto afirmar que o coeficiente angular. Então, ele quer saber qual dessas alternativas corresponde ao coeficiente angular. Por exemplo, ele está dizendo que no item A, o coeficiente angular da reta será um número positivo ímpar, por exemplo. Então, a gente tem algumas verdades, certo? Ou melhor, uma verdade e 4 inverdades. Então, para que a gente possa tirar uma conclusão, a gente vai ter que descobrir qual é o coeficiente angular, certo? Então, no início da questão, eu digo que essa questão ela é muito tendenciosa porque ela já começa a citar a equação reduzida. Então, o aluno que lê essa questão, ele vai ser quase que orientado a descobrir a equação reduzida. Isso não é obrigatório, tá certo? Você pode determinar o coeficiente angular de uma reta através de outra relação. Então, observe que ele dá 2 pontos. Eu posso nomear esses 2 pontos, tá certo? Eu posso chamar aqui, ó, de ponto A e posso chamar aqui de ponto B, por exemplo. E a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, a inclinação da reta, dá exatamente o coeficiente angular, que a gente pode representar da seguinte maneira, sem precisar utilizar a equação reduzida. Ó. O coeficiente angular vai ser igual a relação entre, eu pego o y do ponto A menos o y do ponto B e divido pelo x do ponto A menos o x do ponto B. Então, fazendo essa devida substituição aqui, a gente tem que o y do ponto A é 4, menos o y do ponto B, que é 0. O x do ponto A é 0, menos o x do ponto B, que é 2. Então, aqui em cima eu tenho 4 menos 0, que é 4, e aqui embaixo eu tenho 0 menos 2, que é menos 2. Na divisão, o resultado do meu coeficiente angular será menos 2. Então, vamos ver qual verdade aqui nós temos. Da reta, o coeficiente angular da reta será um número positivo ímpar. Não, ele é negativo e par. O coeficiente da reta será um número positivo par. Não. O coeficiente será um número negativo cujo módulo é um número par. Verdade. Veja que ele é um número negativo, certo? E se eu fizer o módulo desse número, o resultado vai ser 2, que é um número par. Resposta correta, letra C. Certo? A letra D não é, porque ele diz que é ímpar e ele está dizendo na letra E que é nulo. Não existe a opção aqui de ser nulo. Então, a correta é a letra C. Dando prosseguimento, a gente tem aí a questão 7. A questão 7 diz o seguinte, presta atenção. Representar qualquer reta algebricamente no modelo reduzido, que a gente já viu, y igual a mx mais n, tem suas vantagens, pois é possível identificar facilmente seus coeficientes angular e linear. No caso, o m e o n. O coeficiente angular indica geometricamente se a reta é crescente ou decrescente, respectivamente, se for positivo ou negativo, enquanto o coeficiente linear indica o local da intersecção da reta com o eixo y. Ponto. Sobre a reta desenhada a seguir, é correto afirmar que. Então, a gente tem aqui a reta vermelha esboçada sobre plano cartesiano e ele quer saber qual dessas alternativas
expressa uma verdade sobre essa reta. Primeiro, pela leitura que a gente fez no texto e pelas questões anteriores e pelas aulas que foram expostas, a gente sabe muito bem que a reta ela intersecta o eixo y exatamente no coeficiente linear. Então, aqui eu tenho um coeficiente linear. E quando eu observo esse eixo, a gente sabe que o eixo y ele é negativo abaixo do eixo x e ele é positivo acima do eixo x. Então, uma coisa é certa, esse número aqui é um número maior que zero. E outro detalhe importante é que a reta, quando analisada da esquerda para a direita, ela está no sentido decrescente. Então, se ela está no sentido decrescente, significa dizer que o coeficiente angular dela é um número menor que zero. Então, a gente não precisa fazer mais nada além de procurar a alternativa correta. O coeficiente linear é um número maior que zero e o angular menor que zero. Alternativa correta, letra E. Na letra E eu tenho m menor que zero, bate com isso, e n maior que zero, bate com isso. Vamos à próxima questão. Questão de número 8. Em qual alternativa está contida a equação de reta indicada na imagem? Veja, eu não vou fazer essa questão por determinante. Você até poderia. Aqui é um ponto chamado de ponto A, acha as coordenadas dele. Aqui chama de ponto B, por exemplo, acha as coordenadas. Pode fazer por determinante. Eu vou utilizar outro recurso. Eu vou utilizar outra análise para enriquecer aí, certo? A lembrança de cada um. Então, o que é que a gente vai perceber? Primeiro, a reta intercepta o eixo y no ponto 3. Então, aqui a gente já tem que o coeficiente linear é 3. Então, se a gente observa a equação reduzida, a gente tem y igual a m vezes x mais n. Esse n a gente já sabe que é 3, beleza? Deixa eu só fazer o seguinte, para que vocês não confundam ali o meu n com o meu n, tá certo? Então, eu vou fazer o n assim, esse é o meu n, deixa eu só, pronto, o meu n, e aqui o meu n, pronto, ficou melhor. Ok, e agora eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto, pessoal, ele diz tudo, a gente fez uma análise bem parecida, porque, ó, esse ponto é exatamente o valor de x igual a 2 e o valor de y igual a 0. Nesse ponto, o x é 2 e o y é 0. Então, aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Substituo esses dois valores aqui, ó. Quando o x é 0, eu vou ter um valor m para um x que é 2, que está aqui, ó, x é 2, e o n, que é o linear, que já é 3. Resolvendo essa equaçãozinha, o que é que nós teremos? Ó, eu vou subtrair 3 dos dois lados, então vai ficar menos 3 igual a 2m, e eu vou dividir 2 dos dois lados. Eu vou pegar o 2 e dividir nos dois lados, então vai ficar m é igual a menos 3 sobre 2. Este é o coeficiente do tipo angular. Então, o que é que a gente tem aqui, passando a limpo? Vou botar aqui a setinha. Eu tenho que y é igual ao coeficiente angular, tá certo? Que é menos 3 sobre 2x, mais o coeficiente linear, que é 3, e aqui a equação reduzida. Então, veja que não é nem a letra A nem a letra B, que estão no formato reduzido. Então, a gente vai transformar isso aqui para o formato geral. Para transformar para o formato geral, eu vou fazer o seguinte, preste atenção a essa estratégia aqui. Eu vou pegar a minha equação, certo? E vou multiplicá-la por 2. Por que por 2? Porque 2 é o denominador dessa fração aqui. Quando eu multiplicar, ele vai ser eliminado. Então, bora lá. 2 vezes y, 2y, igual 2 vezes menos 3 meios, eu cancelo esse 2 com esse 2. Eles vão ser divididos e vai dar 1.
Então, só vai sobrar menos 3x. E aqui, 2 vezes 3 vai dar 6. Organizando na forma geral, eu vou ter 3x mais 2y menos 6 igual a zero. Esta é a minha equação geral, que corresponde à letra E do oitavo quesito. Já estamos chegando aí na penúltima questão da nossa lista. Questão de número 9, questão que caiu aí no Enem, como vocês sabem. O Enem sempre gosta de explorar os textos, as interpretações, então vamos ver o que é que nos fala essa questão. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical, aqui ó, combustível no tanque em litros, e a distância percorrida pelo automóvel ela é indicada no eixo horizontal. Então aqui a gente tem a distância percorrida em quilômetros. Então vamos ver o que é que essa questão solicita. Ele diz o seguinte: a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então, primeira coisa, pessoal, quando o texto fala em expressão algébrica, então perceba que expressão algébrica nessa questão aqui é sinônimo de equação da reta. Então, ele quer a equação da reta, até porque no enunciado ele já diz que é um segmento de reta. Então, eu tenho pontos alinhados aqui. Então, outro detalhe importante é que o combustível ele diminui claramente ao longo que a distância percorrida pelo automóvel é aumentada. Quanto maior a distância, menos combustível haverá no carro. Isso é uma questão lógica, né? Então, eu vou escolher aqui 2 pontos. Eu só preciso de 2 para determinar a equação dessa reta. Eu vou escolher propositalmente esse primeiro aqui, ó, porque ele já me dá o coeficiente linear da minha reta, que é 50, que por sinal, esse ponto aqui, ele tem coordenadas 0, 50, quando x é 0, y é 50, e o outro ponto que eu vou escolher, eu poderia escolher qualquer um, vou escolher esse último aqui, que é o ponto de coordenadas 500, quando x é 500, o y é 0. Okay? Então, eu vou escolher esses 2 pontos. Eu vou tomar como base a equação reduzida, até porque as alternativas estão todas no formato reduzido. Então, eu tenho y igual a coeficiente angular vezes x, mais coeficiente linear, que eu sei que é 50. E eu pego esse ponto aqui para comparar na minha equação, né, o x com o y. Então, eu tenho y igual a 0, igual a coeficiente angular m, vezes o x, que é 500, mais o coeficiente linear da minha reta, que é 50. Resolvo essa equaçãozinha aqui. O que é que a gente vai ter? Subtrai 50 de ambos os lados. Eu vou ter menos 50 igual a 500m. E agora eu divido os dois lados por 500. Então, eu vou ter menos 50 dividido por 500. E do outro lado, eu vou ter o coeficiente angular que eu vou determinar. Então, aqui eu vou simplificar por 10. E depois eu simplifico por 5. Fazendo isso, eu vou ter o coeficiente angular igual a menos 1 sobre 10. Se o meu coeficiente angular é menos 1 sobre 10 e o meu coeficiente linear é 50, então minha equação da reta será y igual a coeficiente angular, menos 1 décimo, vezes x, mais o coeficiente linear, que é 50. Por sua vez, eu tenho y igual a menos 1 vezes x, isso vai dar menos x sobre 10, somado com 50.
Procurando aqui, eu tenho a alternativa A. Menos x sobre 10 mais 50 é a minha alternativa correta. E por fim, eu tenho uma 10ª questão, que é uma questão que não necessita de cálculos, apenas uma análise. Observe que é o verbo que a questão coloca no seu início. E aí eu chamo a atenção para quando vocês forem interpretar os problemas, observe sempre o verbo, o análise, o analise, o observe, o determine, o calcule. Eles dizem muito sobre a questão. Então a questão diz: analise a imagem a seguir. Nela estão representadas 4 retas, R, S, T e U. Qual dessas retas possui maior coeficiente linear? Coeficiente linear é onde a reta intercepta, isso vocês já sabem, o eixo Y. Então aqui eu tenho a reta, vamos analisar na ordem. Primeiro R. R não intercepta o eixo Y, só intercepta o eixo X. Então ela não tem coeficiente linear, está descartada. Vamos para a reta S. A reta S está aqui, ela corta o eixo Y no ponto 9. Ela corta aqui, certo? Vamos para a reta T. A reta T, ela corta o eixo Y no ponto 0. E por último, a reta U. A reta U, ela corta o eixo Y também no ponto 0. Então, qual é o maior coeficiente linear que eu tenho aqui? O 9. E qual é a reta que corta o 9 no eixo Y? A reta S. Logo, a reta S é a reta que possui maior coeficiente linear. Pessoal, eu agradeço aí pela atenção que vocês dedicaram nesses minutos. Desde já dedico a vocês o meu desejo de bons estudos e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu estarei à disposição. Fiquem com Deus, até a próxima.